Vamos para a resolução de mais um exercício. Agora nós vamos tratar sobre a força de atrito. Conforme mostrado na figura, uma força de 100 newtons atua sobre uma caixa de 300 newtons colocada sobre um plano inclinado. Os coeficientes de atrito entre a caixa e o plano são μe, que é o μ estático, 0,25, não é 0,5, é 0,25 e o atrito dinâmico é 0,2. Determine se a caixa encontra-se em equilíbrio e qual o valor da força de atrito. A primeira coisa é desenhar as forças que estão atuando no bloco, depois fazer o cálculo do equilíbrio, verificação do equilíbrio, e aí, em cima dessa verificação do equilíbrio, calcular a força de atrito. Então aqui nós temos essa força de 100 newtons atuando. Nós vamos desenhar aqui a força peso. Então essa força peso atua desta forma. Aqui nós vamos ter a força normal, perpendicular ao plano, sempre perpendicular ao plano. E nós vamos atribuir que a força F está atuando para baixo. Tá? Então eu vou colocar aqui uma força F atuando para baixo. Lembrando que a força que desce o plano vai ser sempre a força peso vezes o seno do ângulo. Porém, nós temos um caso aqui onde aparece um triângulo na força, no plano inclinado, um triângulo 3, 4, 5. Isso é muito característico e acontece muitas vezes aí nos problemas, né? Esse triângulo aparecer aqui. Então, é um triângulo pitagórico chamado de 3, 4, 5. Que a gente consegue identificar o ângulo θ aqui, falando que o seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, se nós temos aqui esse triângulo, ele vai aparecer de que maneira? Ele vai aparecer aqui, ó, ao longo desta linha. Pode ver que essa linha aqui, ela vai ser paralela a essa. Então aqui nós temos o 3, aqui o 4 e aqui o 5. O ângulo θ está aqui e ele aparece aqui também. E dessa maneira, o que nós vamos ter? Nós vamos ter esse peso projetado aqui ao longo da linha do plano, né? Que vai ser o P seno. E aqui nós vamos ter o P cosseno θ. Então, P cosseno θ. Agora nós vamos atribuir aí um sistema, né? De eixos, um par de eixos, na realidade. Então nós vamos colocar aqui, ó, um eixo X positivo para cima e um eixo Y aqui formando 90 graus com esse eixo X. Daí nós vamos poder começar a criar as equações de equilíbrio. Então, começando aqui com a equação, a soma das forças horizontais, nós vamos dizer que é igual a zero, que não tem equilíbrio, né? Então a força para manter o equilíbrio é o que a gente vai analisar aqui. Então começando aqui, ó, 100 atuando na direção de x, então ele é positivo. P, seno, é negativo, porque está contrário ao eixo x, né? Ao sentido positivo de x. E o F também negativo, porque está apontando aqui para baixo do plano. Isso aqui é igual a zero. Então vai ficar 100, o peso ali é 300, o seno do ângulo é 3/5, menos F igual a zero. Então 100 menos 180 menos F igual a zero. Então vamos ficar com menos F igual a 80. Então daqui a gente vai tirar que F vai ter que ser igual a menos 80. Então para manter o equilíbrio, nós teríamos que ter uma força contrária ali. Ao invés de ela atuar para baixo, teria que atuar para cima. Então quer dizer que existe um movimento, de que maneira? Existe um movimento para baixo aqui, ó. Tá?
Desta forma, vamos fazer o seguinte: soma das forças em Y igual a zero. Vamos calcular a força normal. Então nós vamos ter N menos P cosseno de θ igual a zero. N positivo, P cosseno de θ negativo, contrário ao eixo. Então N vai ser igual a P cosseno de θ. N vai ser igual a 300 vezes 4/5. Com isso, o valor da força normal para esse caso é de 240 newtons. Pode ver que normal nem sempre é igual ao peso, né? Justamente nas condições de plano inclinado. Agora nós vamos calcular o quê? Vamos calcular a força de atrito máxima. Então a força de atrito máxima, ela vai ser de que maneira? Quando nós tivermos a análise em cima do maior mi estático, ou do maior coeficiente de atrito, que no caso é o mi estático. Então aqui nós vamos escrever que o Φ máximo vai ser quem? O mi estático, que é a condição de equilíbrio estático, vezes a força normal. Então o Φ máximo vai ser igual a 0,25 vezes 240. Φ máximo é igual a 60 newtons. Então observa que a força aqui, 60 newtons, é menor do que a força de equilíbrio. Então, isso aqui só comprova que ele já venceu ali a condição de equilíbrio e o bloco está em movimento. Então, calculando agora a força de atrito real, então a força de atrito real está relacionada a mi dinâmico ou mi cinético, né? Como alguns livros trazem. Então aqui o Φ real vai ser igual a mi cinético ou mi dinâmico vezes a força normal. Então Φ real é igual a 0,2 vezes a força normal, que é 240. Então aqui nós vamos ter um Φ real igual a 48 newtons. Feito isso, a gente pode calcular então a força resultante. Então a força resultante, a gente vai partir da ideia do que? Que ela esteja ali na condição de descer o plano. Então, força resultante, vamos marcar aqui, ó, força resultante, vamos chamar de R. Então, R vai ser igual a quê? P seno de θ, positivo, porque ela está atuando no sentido contrário, menos 100, que é a força que está sendo colocada aqui, menos 48. Por que menos 48? Porque a força de atrito está atuando nesse sentido. Então, se nós fôssemos analisar, ela está atuando no sentido contrário, desculpa. Se nós fôssemos analisar aqui usando um outro gráfico aí de plano, nós teríamos o que? Nós teríamos aqui a força de 100 atuando aqui, nós teríamos a força 240 aqui, o peso desta maneira seria 300, aqui nós teríamos a força P seno é 180, e nós teríamos também aqui a P cosseno, que estaria aqui, que é de 240. Como o movimento está acontecendo desta forma, né? A força de atrito tem que ser contrária a ele. Então a força de atrito vai entrar aqui, ó. Por isso que nós vamos usar essa força aqui de 48. Então, P seno nós já calculamos, né? Então R vai ser igual ao P seno, que é 180, menos 100, menos 48. Com isso nós temos aí uma força resultante igual a 32 newtons, caracterizando o movimento do bloco para baixo
no plano inclinado. Tá aí resolvido mais um exercício. Próximo vídeo.